Olá galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. Vídeo de hoje, aquela velha história, não faz sentido, discorde comigo, apenas a minha opinião de bosta. Embora no vídeo de hoje não é bem opinião, é mais uma questão de viagem mesmo, de delírio. Da série de vídeos, aperte o cinto, é hora de decolar, é hora de viajar. E a viagem é o seguinte, não é nem viagem também, eu acho. Enfim, você que está assistindo o vídeo, decide aí o que você quiser. A questão é Chico Xavier e Jesus Cristo. Os espíritas dizem que Chico Xavier não é, que já é provado que Chico Xavier não é a reencarnação de Jesus, não foi a reencarnação de Jesus, nem nada. Porém, contudo, entretanto, todavia e no entanto, Chico Xavier viveu exatamente igual Jesus. Passou exatamente os mesmos ensinamentos que Jesus. Deu os mesmos exemplos de simplicidade de vida de que Jesus. E foi o quê? Excomungado por heresia, igual Jesus. Ou seja, coincidências da história. A história se repete, como diria Cazuza. Eu vejo o futuro repetir o passado. O quanto a gente evoluiu 2000 anos pra cá, né? Quer dizer, 2000 anos, modo de dizer que as pessoas consideram o nosso calendário gregoriano, o calendário que a gente segue, como sendo do ano zero. O ano zero sendo a morte de Jesus, ou a vida, o nascimento de Jesus e tal, né, que é 2000 antes de Cristo, 2000 depois de Cristo. Só que esse calendário que a gente segue, ele começou a entrar em vigor, começou a ser imposto, mais ou menos na mesma época, quando o Brasil foi descoberto pelos exploradores portugueses que navegavam pelo Atlântico, que ainda não chamavam de Atlântico, ainda não chamavam de oceano, era apenas águas, era chamado apenas de águas, que separavam as terras, né, o limite das terras, até onde ia a terra. Aí tinha mais terra depois das águas, tinha mais terras acima ou abaixo das águas. O povo naquela época não sabia essas coisas, né? Mas enfim, eles eram inteligentes para a época, mas limitados pela cultura, pela tecnologia, enfim. Mas o que acontece com esse calendário gregoriano? O tal de Gregório colocou ele em nome próprio, colocou o próprio nome em homenagem a si próprio, para nomear o calendário, porque ele tinha poder para isso. Ele contratou astrônomos da época e pagou para que eles fizessem esse calendário e colocassem o nome dele, em homenagem a ele. E no lugar do calendário antigo. O calendário antigo que era seguido era o calendário que? Juliano, em homenagem ao imperador de Roma. Só que quando o Império Romano caiu, quando acabou o Império Romano, esse Gregório chegou ao poder ao nível de fazer o calendário em homenagem a ele mesmo, entrar em vigor no lugar do calendário juliano. Só que nessa época ainda era muito lá atrás no passado. Imagina quanto tempo demorou para todos os países do globo entrarem em acordo em aceitar esse calendário gregoriano como calendário a ser seguido, como calendário correto. Demorou tempo, porque não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. Foi passado de boca a boca. Agora é calendário gregoriano, o calendário agora é assim. E eles pegaram o calendário juliano como base e montaram o calendário gregoriano em cima do calendário juliano. Porém, o calendário juliano, quando foi elaborado, ele não foi elaborado no tempo de velocidade que a Terra demora para fazer uma volta no próprio eixo, no tempo de rotação. E nem no tempo que a Terra demora para fazer uma volta em torno do Sol. Nem o calendário gregoriano e nem o calendário juliano foram baseados no tempo de velocidade de rotação da Terra no próprio eixo e da Terra em torno do Sol. Porque eram ensinamentos proibidos na época. Eram considerados coisas do capeta, bruxaria, magia negra. Eles não consideravam a astronomia um estudo, uma matéria como é considerada hoje em dia. E eles não sabiam que a Terra girava, eles não diziam, eles diziam que a Terra era plana. Quem dizia ao contrário, Giordano Bruno, Galileu Galileu, Copérnico, todos esses disseram que a Terra não era plana. E aí o que aconteceu com eles, por eles dizerem ao contrário do que era imposto na sociedade como correto? Foram taxados de loucos, foram presos, foram torturados. Eu não lembro se foi o Galileu ou se foi o Copérnico, um dos dois voltou atrás. Não, não, desculpa aí, vocês estão certos, a Terra é plana, tem o domo aí e tal, não estou falando nada, não tem mais heliocentrismo, não tem nada dessas paradas não. A Terra é plana, a Terra é o centro do universo, vocês estão certos, desculpa, falei errado, falei besteira. Ele continuou vivo. Agora os outros morreram porque defenderam outras ideologias,
sobre o que é a vida, sobre o que é o planeta, etc e tal. Mas, enfim, né? A humanidade vai evoluindo, né? Foi evoluindo pra caramba. Se a gente comparar 2000 anos, que era a época do Império Romano, era o imperador que mandava em tudo. Hoje em dia é o presidente. A gente pagava tributo pro imperador para poder morar dentro das fronteiras do império dele, respeitar a bandeira dele, tinha que curvar quando o imperador passava, respeitar as ordens do imperador, e abaixo do imperador só o senado, os homens de poder, os homens que tinham dinheiro, a elite da cidade. E ao lado deles, os homens de Deus, os homens da religião que condenaram Jesus por heresia. E que pegaram todos os escritos que Jesus tinha escrito, todos os papiros que Jesus tinha escrito, os seguidores dele tinham escritos. E anos depois, muitos anos depois da morte de Jesus, todos esses papiros e tal estão no arquivo secreto do Vaticano. E eles deram origem ao quê? Ao que a gente chama de Bíblia, no Concílio de Nicéia, que foram imperadores, os homens de Deus e o Senado que fizeram uma reunião e decidiram como formar a Bíblia, o que ia entrar na Bíblia e o que não ia entrar na Bíblia. E acharam melhor deixar de fora da Bíblia o Evangelho de Jesus Cristo. Acharam melhor falar que Jesus não tinha a missão de escrever, que estava acima de escrever, não precisava de escrever, que não era função dele escrever, por mais alfabetizado e por mais conhecimento que ele tivesse, por ser tão evoluído como ele era na época, né? Mas aí, muitos anos depois dessa época de Jesus, de condenarem ele por essas coisas, de ter essa cultura que tinha, né, nós temos a cultura de hoje. Por hoje podemos dizer Chico Xavier, que foi coisa de 40, 50 anos atrás, foi excomungado da igreja. Ou seja, evoluiu muito o tempo, né? Evoluiu muito a sociedade. A gente mudou muito. Chico Xavier falando as mesmas coisas que Jesus falava, foi expulso da igreja por causa de falar as mesmas coisas que Jesus falava. Foi excomungado, considerado herege, etc e tal, né? E aí hoje 2021, acontece o quê? Uma coisa inédita no Senado. Um deputado fazendo uma oração começa a falar com a voz do Chico Xavier, com a voz parecida com a voz do Chico Xavier, justo no dia em que completa 50 anos, eu não lembro se é 50 anos ou 100 anos, da morte do Allan Kardec, ou da doutrina, alguma coisa relacionada ao Allan Kardec. E Allan Kardec, que justamente também foi muito citado por Chico Xavier. E Allan Kardec falava do período de 200 anos, e esse período de 200 anos se encerrava em 2019. Em 2019 começava a data limite, que o Chico Xavier falava que era o encerramento dessa fase de 200 anos que Allan Kardec previu, será que Allan Kardec falou que ia encerrar, e ia começar em 2019 a data limite, que vai de 2019 a 2057. E essa data limite é o quê? É o tempo que a humanidade vai demorar para evoluir. Porque assim, o planeta Terra é um planeta que evolui também, porque ele é uma forma de vida. O planeta em si é uma forma de vida, e toda forma de vida evolui. Então imagine que o planeta está aí entre 4 e 5 na escala evolutiva. Vamos falar que vai de 0 a 10 nessa escala evolutiva, o planeta está entre 4 e 5. Em 2019 ele começou a fechar uma fase e entrar numa outra. E essa fase que começou em 2019 acaba em 2057. E essa é a fase de evolução, ou seja, chegou em 2057, vai estar pronta a evolução. E essa evolução vai ser o quê? Vai deixar de ser um planeta 4 e 5, vai ser um planeta 6 e 7. Sendo o planeta 6 e 7, o que vai acontecer? Só vão encarnar espíritos, só vão ter formas de vida vivas a partir de 2057, as mesmas formas de vida que tiverem espíritos 6 e 7. Espíritos abaixo de 6 no nível evolucional não vão conseguir encarnar no planeta Terra, vão encarnar em outros planetas inferiores ao planeta Terra, de acordo com essa escala evolutiva. Porque o planeta Terra está melhorando, está evoluindo, passou no provamento, passou na provação. Aí vai ser uma fase de regeneração. Vai ser um novo planeta, com nova forma de pensar de todos os seres vivos que estiverem aqui habitando esse planeta, nessa fase de 2057 para frente. E isso de acordo com esse calendário gregoriano, considerando esse calendário como a gente considera hoje em dia, né? Que tem toda essa história anterior do que eu já falei no vídeo, do calendário ter sido trocado e tal. Não sei exatamente a medida exata de tempo, de passagem de tempo e tal, mas dá para usar como um norte, como uma orientação, né, nesse período
do que a gente chama de vida, do que a gente chama de estar de presente, né? De estar vivo. Então, tá aí o vídeo. Paz para todos. Fui.